Sim, senhora. Antes de mais nada, bom dia à senhora presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Cumprimentos também igualmente aos nossos convidados e hoje por se terem imediatamente disponibilizado em estar aí mais ou menos com uma semana de antecedência, mas especialmente pela sua disponibilidade em nos dar as suas óticas individuais, a sua experiência e a única para nos ajudar a refletir melhor e a discutir melhor e também a legislar melhor sobre a lei da nacionalidade. Eu não me vou alongar, mas referia imediatamente que tanto Dr. José Semedo, tanto a doutora Sofia Rodrigues, tanto o doutor Paulo Pascoal são indivíduos e são cidadãos cuja legislação da nacionalidade afeta imensamente a sua vida pessoal, profissional, igualmente as suas expectativas enquanto cidadãos nacionais com ou sem a nacionalidade. E isto é-nos útil, especialmente numa altura em que nós iniciamos a efetuar a votação na especialidade das iniciativas legislativas apresentadas pelo PCP e pelo PAN, votadas favoravelmente na generalidade. É uma enorme coincidência, não é, que exatamente estes partidos que têm iniciativas legislativas sobre a nacionalidade aprovadas sejam eles exatamente os que estão ausentes hoje nesta importantíssima audição que não nos irá unicamente para alguma outra ótica na altura de legislar e na altura de votarmos a existência de milhares de indivíduos, mas especialmente termos a ideia exata do impacto efetivo que as outras iniciativas legislativas tiveram na existência de alguns indivíduos. Referir ainda que a lei da nacionalidade não é unicamente uma legislação, é uma legislação que está relacionada com direito a algo fundamental na existência de cada um e de cada uma, que é
o direito à identidade. E ela não é uma lei qualquer, exatamente porque ela tem impactos reais, palpáveis, objetivos na existência de milhares de indivíduos, mas também tem impactos que não são mensuráveis e que estão relacionados com áreas mais afetivas da identidade, do reconhecimento, do autorreconhecimento, da inclusão, da exclusão, especialmente isto, da ideia que muitos indivíduos ainda hoje nascidos em Portugal, mas que não têm nacionalidade, que é este enorme sentimento de rejeição pela comunidade nacional, igualmente uma enorme inquietação no que diz respeito a sentimentos de pertença. E a lei da nacionalidade é igualmente uma lei que de época em época é melhorada, alterada, desenvolvida, aumentada, reduzida, etc. E que isto também vai originando situações complicadíssimas em que na mesma família uma criança tem direito à nacionalidade porque na época do seu nascimento vigorava uma legislação e a seguir a outra não tem, exatamente porque na época do seu nascimento vigorava outra, não é? E estas alterações da legislação da nacionalidade muito condicionadas com as referências ideológicas dos governantes na época, não é? Portanto, mais fechada, restritiva na época em que os governos são mais conservadores e ligeiramente, e falo de ligeiramente melhorada e mais ampla na época em que os governos são mais socialistas. E é este o objetivo deste requerimento que, aliás, foi um requerimento que já foi submetido desde o mês de dezembro de 2019, mas foi sendo arrastada e por ali fora, mas nós ainda estamos numa época útil e iria unicamente para finalizar, referir ainda que a atual legislação, assim como igualmente as novas leis que hoje estão a ser discutidas na especialidade, portanto, quer a lei do Partido Comunista, quer a lei do Partido das
pessoas, animais e natureza nenhuma delas faz justiça aos indivíduos nascidos em Portugal e que ainda hoje em dia não têm nacionalidade, nomeadamente os que nasceram entre 1981 e 2006. E nenhuma, nem a atual, nem estas que hoje estão em análise, também não fazem justiça à rejeição da nacionalidade automática a todas as crianças nascidas em Portugal. E não irão igualmente fazer justiça a uma condicionante que, na minha ótica, é absolutamente uma injustiça que é o facto de se continuar a associar o registro criminal à atribuição da nacionalidade, sobrepondo um direito a um preconceito, que é a ideia de que um indivíduo não irá ter a nacionalidade se não for o indivíduo que não tenha em alguma vez infringido alguma legislação. Quando há milhares de indivíduos nacionais que têm a liberdade de errar, têm a liberdade de serem condenados, encarcerados e de serem punidos oficialmente. Portanto, além desta punição oficial, o Estado ainda faz outra ainda, não é? Que é a rejeição da nacionalidade. E este quadro urge, digamos assim, ouvir exatamente aquelas pessoas que na sua existência cotidiana necessitam de se relacionar com a legislação que nós aqui na Assembleia criamos e iniciar a uma importante melhoria, que é legislar não para os outros, mas legislar com os